Irmãos, antes de irmos à palavra, deixa eu dar um recado aqui para os meus irmãos, né? É uma palavra de exortação à igreja. Amados, eu sei que nós temos as nossas transmissões, ela tem sido uma bênção, mas é que, deixa eu falar para vocês algo bem íntimo e pessoal. Domingo é o dia do Senhor. E eu gostaria de todo o coração que todos aqui da igreja lembrassem que não é porque você não está escalado no ministério que você não precisa vir à igreja. Se você foi separado para ser membro dessa igreja, lembre-se disso. Vosso pastor, nós, igreja, queremos você aqui na igreja local. E eu fico aqui muitas vezes com o coração apertado, porque tem irmãos que depois da pandemia se acomodaram nessa questão. Eu sei que são irmãos piedosos, participativos, estão conosco nos chats, ou quando não estão nos chats aqui no culto ao vivo, assistem depois, são dizimistas, a grande maioria, mas fica aqui uma palavra de exortação. O domingo é o culto principal da semana. Então, meu irmão, eu quero até fazer essa chamada aqui e orar pelos irmãos e irmãs que estão com dificuldade. Temos o caso de irmãs anciãs que são de idade e elas, de fato, essas irmãs, elas não estão conseguindo vir. Problemas de saúde, compreensível. Temos ocasiões agora, inclusive, fica aqui sempre o alerta, o irmão que está gripado, que está tossindo, que não está bem, cultue em casa, porque nós aprendemos a se ajustar nesse momento. Mas eu queria exortar a você que é dessa igreja, a você que é um jovem que pertence a esse aprisco, a você também que é um obreiro. Eu louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui conosco, sempre servindo nas portarias, servindo aqui no louvor, nas crianças, na transmissão, dos departamentos mais variáveis, no social. Eu louvo a Deus por cada gesto de cada irmão. E eu louvo a Deus porque temos um time assim muito, muito abençoado. Mas indiferente do time abençoado, eu quero dizer para os irmãos, não falte os cultos. Hoje mesmo teve alguns irmãos que chegaram para mim e falaram: pastor, domingo eu não venho, vou ter uma atividade. Falei: vai na paz, meu irmão. É gostoso ouvir isso, o irmão que vem e nos comunica, dando um parecer. Mas fora disso, irmãos, lembrem disso, nós temos dois cultos públicos, que são os cultos principais. E nesses cultos, guarde essa repreensão, essa exortação em amor. Pague um alto preço, porque você será abençoado de estar aqui, ou de participar. Eu sei que muitas vezes os irmãos que estudam durante a semana não podem, os que trabalham também muitas vezes não conseguem, porque chegam tarde, não chegam já no final do culto. Então cultue conosco pela internet, não tem problema. Mas agora, se você pode, meu irmão, venha. Guarde isso no seu coração. Esse gesto é um gesto de oferta ao Senhor. Pode fechar, viu, Luquinhas? Tá bom? Pode fechar. Esse gesto é um gesto de louvor e de adoração e de sacrifício seu a Deus. Como eu disse há pouco, irmãos, no início da pandemia, nós escolhemos aqui realmente suspender os trabalhos. Não tivemos nenhuma perca aqui na igreja, poderíamos ter tido. Tive amigos, pastores que partiram. Então, foi algo difícil para muitos colegas. No entanto, fica aqui a minha palavra a cada um dos meus irmãos e irmãs. Não esmoreçam, não se acomodem. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente vai acomodando e vai esfriando. Não podemos. Sabe por quê? Porque esse é um momento muito sagrado.
O momento que nós nos reunimos é um momento sagrado onde Deus quer atuar entre nós. Há um poder especial quando a igreja se reúne. E aqui, quando eu falo reunião, é ao vivo e é online, mas se eu posso estar ao vivo, não fique online. Amém, igreja? Se eu posso estar ao vivo, se sacrifique. Quero ser enfático ainda nessa exortação. Sejamos honestos. Em casa você acorda, toma o seu café. Domingo é um dia gostoso para jejuarmos, que é o dia do Senhor. Mas se você está em casa, você não se prepara como é o vir à igreja. O vir à igreja, você, no nosso caso, né? Olha que dia maravilhoso, que sol gostoso. Já vai, toma um banho, se troca, pega uma roupa, arruma aquela roupa. Olha esse ritual. É um ritual de adoração. É um ritual de zelo. Arruma a criança. Não, filho, vamos para a igreja. Olha o poder do exemplo. Porque você que tem uma família, isso querendo ou não, você muda o ritmo da sua casa. É o dia de adorar a Deus com a igreja. É o dia de buscar a Deus. Eu sei que em casa dá para fazer isso, dá, mas é diferente. É ou não é, irmãos? Em casa é bom, é útil, mas não é igual estarmos juntos. Não é igual. Então eu exorto a igreja. Irmãos, jovens, obreiros, todos, vamos participar. Vamos participar com a nossa vida, com o nosso ser, com a nossa adoração. Porque isso tudo é um gesto de adoração a Deus. Amém? E eu quero orar agora por isso. Eu quero orar para que Deus fortaleça os irmãos, para que Deus desperte os irmãos. Ontem lá na Igreja Batista Central de Poá, eu até mencionei um fato de um amigo. Eu tenho um grande amigo, que ele participa de uma igreja que é uma igreja dos sonhos, irmãos. Pensa numa igreja dos sonhos. É essa igreja, que tem colégio, tinha seminário, uma estrutura lindíssima, prédio. Pensa numa igreja dos sonhos, com orquestra, a igreja dos sonhos. Atualmente, se eu não me engano, eles estão com 2.000 membros. Uma igreja muito boa, muito bem estruturada, uma igreja próspera. E olha só que coisa difícil ele me falou. Ele falou: Rai, vocês estão tendo os cultos de oração às quartas? Eu falei: estamos. Com bastante dificuldade, mas estamos lá. E aí ele contou algo para mim. Ele disse: o nosso pastor suspendeu os cultos de quarta. Eu falei: puxa, é verdade? Por quê? E ele disse: falta de participação dos membros. Eu falei: como? Vinha 15 irmãos, 10 irmãos, e o pastor desafiando a igreja. 15 irmãos, 10 e o pastor, irmãos, um pastor consagradíssimo, com uma palavra abençoadíssima, obreiros. E ali, irmãos, imagina, na minha opinião, me permitam, isso são situações assim que me assustam. Por quê, irmãos? É o momento em que nós nos reunimos para orar. Um culto de oração, ele é poderosíssimo, porque há promessas do Senhor. O que ligarmos na terra será ligado nos céus, amém? É isso, irmão. Se nós nos reunirmos apenas para orar e para nada mais, já é extraordinário. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. O culto público, nós invocamos a presença de Jesus entre nós. Oh, quão bom e quão suave e agradável é que os irmãos vivam em união. Porque ali, nesse lugar de união, de comunhão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, assim, me entendam. Eu sei que nós nos ajustamos. Por exemplo, temos um culto aqui que é maravilhoso, que é o culto das irmãs, que é feito pelo WhatsApp. Até hoje, ele é uma bênção. Mas percebam, há uma comunhão. Agora, é melhor pelo WhatsApp ou é melhor aqui, irmãs? Presencial. Agora,
como que nós vamos nos adaptando? A gente vai adaptando. O mais importante é a gente ter o que é essa entrega total. Por que eu estou falando tudo isso, irmão? E aqui, você que é membro dessa igreja, como a Novina, que está acompanhando conosco aqui pelas redes sociais, e domingo passado ela foi aceita como membro aqui. Guarda isso no seu coração. O irmão mais novo da igreja, que foi incluído, ou a alma que foi recebida, a criança mais nova, a gente tem que ter o que? Uma entrega total. Todos nós, porque é o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus. Então cada membro, mesmo que sente no banco e participe do culto indiretamente, meu irmão, há um poder extraordinário quando você vem à casa de Deus, ao lado do teu irmão, adorar a Deus nessa santa comunhão. Deus derrama uma bênção poderosa sobre você. Quando você faz isso, você atrai sobre você o que é a presença do Eterno. Então, pastor, eu sou só um membro, eu só sou um participante. Não, meu irmão, você é um adorador. Deus está contemplando a sua adoração. O Senhor está vendo a sua vida. Por isso que todo gesto nosso no culto é magnífico. Toda a sua participação é extraordinária. Hoje aqui, nesse momento de adoração maravilhoso, quando a igreja participa, é um coral, junto com os levitas. Como é maravilhoso ouvir a igreja cantando, irmãos. É tudo para Deus, é um grande coro de adoração ao Eterno. Então, percebam, quem é que não quer que estejamos aqui? Aí que entra o ponto, por isso que eu quero orar. Quem é, irmãos? O maligno. Quem é que não quer que estejamos aqui? É o diabo, são os demônios, é a nossa carne fadada à derrota. Então a gente tem que repreender tudo isso, tem que lutar contra tudo isso, e por isso que eu estou gastando esse minuto e eu quero orar agora, amém? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar pela igreja? Vamos orar? E nessa oração, meu irmão, eu também peço que você continue orando pelos líderes, pelos obreiros, para que Deus derrame poder sobre nós, amém? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E eu quero orar aqui, papai, por todos os membros dessa igreja. Ó Pai, ó Deus amado, aqueles irmãos e irmãs que esmoreceram depois da pandemia. Senhor, em nome de Jesus, repreenda toda obra maligna, ou quem sabe todo mau hábito, ou toda indisciplina, que tem, ó Deus, atrapalhado meu irmão de não vir à tua casa. Senhor, desculpas, hábitos novos, ou seja o que for, que tenta nos tirar da tua casa, ó Deus, que tentou tirar o meu irmão, a minha irmã, os nossos jovens, os obreiros, até mesmo os líderes, eu agora, como ministro do Evangelho, como teu servo, juntamente com a tua igreja, queremos repreender toda obra maligna em nome de Jesus. Todos os hábitos, muitas vezes humanos, que não necessariamente são malignos, mas que acabam alimentando a carne e não o espírito. Eu te peço, meu Deus, toca nos meus irmãos, toca nas minhas irmãs e trabalha neles, Senhor, trabalha nelas, meu Pai, para que eles possam ser tocados, possam ser mudados, possam ser libertos desses maus hábitos, porque, Senhor, sabemos que não foi apenas o homem, não foi apenas é uma questão pastoral, mas é uma questão bíblica, é uma questão escriturística. Como a tua palavra diz em Hebreus, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Pai, nós intercedemos por esses alguns. Ó Pai, eu te peço, fortalece o meu irmão que está cansado, a minha irmã que está cansada, aquele que está enfermo, cura, aquele que está atribulado,
cura a sua mente, cura o seu coração e ajuda, meu Pai, a termos, ó Deus, a cada dia uma igreja mais valorosa, mais determinada, mais empolgada, mais animada. Senhor, eu te peço, meu Pai, porque sabemos, Senhor, que queremos ser cristãos contagiantes, e esse contágio começa conosco. Começa com a nossa vida, começa com a nossa história. Queremos ser sim inspirados, motivados, não apenas porque estamos aparecendo nas redes sociais, ou porque precisamos de dar visualizações, ou mostrar o nosso melhor de nós mesmos. Nós queremos ser motivados para glorificar e exaltar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para adorar o Teu nome. Ó Deus, porque sabemos que estamos aqui porque o Senhor é o amado da nossa alma, e mesmo que ninguém nos conheça, ou mesmo que nunca venham de saber de nada que façamos, nós queremos tocar no Teu coração e alegrar o Teu coração. Por isso, Pai, eu como pastor dessa igreja local, eu oro por todos os líderes, por todos os obreiros, por todos os irmãos, por cada alma, por cada membro, por aqueles que o Senhor um dia trará para nós como futuros membros, mas que no coração deles eles já estão querendo se tornar membros daqui. Pai, eu oro pedindo um despertamento poderoso sobre todos eles. Põe a Tua mão e repreende todas as obras malignas, todas as obras das trevas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, viu, meus irmãos? Pode se sentar, meus irmãos. Receba esse despertamento, irmão. Seja despertado. Seja despertado. E que Deus possa realmente sacudir as suas estruturas. Cada culto diante de Deus é um presente. Amém, irmãos? Eu sempre dou o meu testemunho aqui para fortalecer vocês. Eu cresci no Parque do Carmo, lá em Itaquera, e me converti no Alto do Mandaqui, lá na Zona Norte, meus irmãos. Sabe que horas eu saía para ir para o culto, que começava às 6? Eu tinha que sair 3 horas da tarde, porque naqueles dias eu não tinha carro. Eu pegava um ônibus até o metrô Itaquera, pegávamos o metrô, fazíamos baldeação, descíamos em Santana e pegávamos outro ônibus. Depois compramos carro, e mesmo com o carro era 1 hora e meia para ir. E você talvez diga assim: e aí, pastor Rai? Irmãos, a minha vida foi ficar dentro da igreja. Eu ia nos cultos de domingo, eu ia nos cultos de jovens aos sábados, eu ia no culto de ensino às terças-feiras e no culto de oração às quintas. Pastor, o senhor fazia tudo isso e digo que eu faria 1000 vezes se eu voltasse no tempo. Por quê? Porque é a casa de Deus, é a casa de Deus, é o povo do Senhor. E que Deus desperte o seu coração nesse sentido. Percebam, irmãos, não quero gastar muito tempo nisso, porque eu tenho uma palavra da parte de Deus no seu coração, mas isso também faz parte da nossa ministração. Hoje, a gente negocia muito. Eu tenho que ser de uma igreja do ladinho da minha casa. Não, meus irmãos, você tem que ser da igreja onde Deus te pôs, não importa aonde seja. Existem irmãos hoje, em Belém do Pará, no Amazonas, que andam 2 horas a pé, outros navegam de barquinhos 6 horas para ir no culto de domingo, hoje. E se vocês perguntarem para esses irmãos, eles falam: ninguém me tira dessa igreja. Imagina você sair 6 horas antes de barquinho para você ir na igreja 1 vez por semana. Fazem com toda alegria. Por que eu estou falando isso, irmãos? Isso é igreja, corpo é isso. A gente tem que se sacrificar, tem que amar, tem que zelar. E guarde isso no seu coração, com as motivações corretas. Hoje o povo de Deus fica dando motivações erradas. Por exemplo, eu acabei de orar aqui simplesmente por um despertamento. Alguns pastores vão falar assim: não, porque se você vier em 7 quartas-feiras, 7 domingos, Deus vai fazer um milagre. Eu não sei se Deus vai fazer um milagre. Isso muitas vezes, não vou questionar quem faz isso, mas para mim, eu não quero estar na igreja
baseado em motivações erradas, dizimar com motivações erradas. Não, porque se você dizimar, Deus vai te enriquecer. Eu não sei se você vai enriquecer. Talvez não. Eu sei que você vai prosperar, amém? Qual é a medida? Eu não sei. Então, eu não preciso de trabalhar motivações erradas. Falando, se o irmão não perder mais um culto, a tua cura vai chegar. Eu não sei. Deus sabe. Uma coisa eu sei. E quando você se dispõe, Deus vai te abençoar da forma dele. E é isso que é mais lindo na Bíblia. Uma última coisa, para a gente ir para a palavra. No marketing que as empresas fazem, sabe, marketing. Você é bombardeado por marketing o tempo todo, não é assim? Qual é o melhor sabão em pó, irmãs? Qual é a máquina de lavar melhor? Qual é a melhor batedeira de fazer pão e bolo que existe? Irmãs, não é assim? O que é o marketing? O poder do marketing? Qual é o melhor telefone? É um smartphone ou um iPhone? Então marketing, a gente é bombardeado o tempo todo pelo marketing. O marketing é bom ou não é? Tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Que quando a gente estuda gestão, a gente sabe disso, isso é uma grande verdade. Existe uma outra coisa chamada endomarketing. O que é o endomarketing? É o marketing nosso, daqueles que vivem aquela experiência. Por exemplo, se você chegar num funcionário da Brastemp e perguntar o que é a Brastemp, o nível de contentamento dele vai estar lá em cima, porque ele fala, essa empresa é extraordinária. Essa empresa é fantástica. Se você chegar num funcionário da Apple e falar assim, me explica, o que é trabalhar na Apple? Ele vai falar assim, é um sonho. É um sonho. Simplesmente isso. O que é o endomarketing? Os próprios funcionários compram aquela empresa, vestem aquela camisa, lutam por aquela gestão. Eu acompanho muito uma empresa que é a Cosan. Rubens é o grande gestor, CEO dessa empresa. O seu Rubens, ele é extraordinário. Ele é extraordinário. Eu gosto de acompanhar essa empresa porque ela é uma holding. Dentro dessa empresa, tudo que eles fazem é extraordinário. Então, eu particularmente sou admirador desse gestor, desse grande CEO. E o que acontece, irmãos? Quando eu vou ver as empresas que estão no grupo Cosan, a alegria, o contentamento das pessoas que estão ali é extraordinário. Por quê? O nome disso é endomarketing. Eles vestem a camisa e eles participam. Por que eu estou falando isso, irmãos? A maior mensagem nossa começa conosco, com a maneira em que nos reportamos. O maior divulgador de uma marca é aquele que compra a marca. Quando você compra a marca, você indica. Você indica para pelo menos 7 pessoas. Isso é uma questão estatística. Quando você gosta de algo, você fala, não, compra aquilo lá é ótimo. Você indica para 7. Agora, você sabe que quando você não gosta, você não fala só para 7. Você fala para muito mais do que 7. É o marketing negativo. Então, um funcionário que trabalha numa empresa e ele odeia aquela empresa, ele ali já acaba sendo prejudicial. E por quê? De fato, a empresa até tem o seu mérito, o seu demérito de ser ruim. Mas uma pessoa que murmura, ela não murmura só para 7. É para 14, para 21. E aí vai. Mas para aquele que fala bem, fala para 7. Perceba. A maior divulgação da igreja somos nós. A maior motivação da igreja somos cada um de nós. Que Deus possa restaurar o seu coração e fazer você amar essa obra sobretudo. Amém, meus irmãos? Porque eu imagino que se eu chegasse para os 12 apóstolos agora e falasse com eles, Pedro, o que é Jesus e o que é o cristianismo? Pedro sorriria e falaria, é tudo para mim. João, o que é Jesus e o que é o reino de Deus? João falaria, é tudo para mim. Paulo, você sofreu tanto, Paulo, por causa de Jesus e do Evangelho. Paulo diria, o Evangelho, o reino de Deus e Jesus é tudo para mim. Eu não imagino eles sendo ingratos, eu não imagino eles
fazendo o marketing negativo, e sim esse marketing poderoso. Amém, meus irmãos? Que Deus possa mudar o nosso coração, que a gente possa amar o Senhor, amar a igreja, zelar para a igreja e se doar, porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Amém?